Fala pessoal, graça e a paz, Getúlio Wenzel e você está na luz. Pessoal, como prometido no vídeo anterior, nós pegaremos tudo que foi nos enviado através das redes sociais, perguntas, comentários, e nós bateríamos um papo com tudo que está acontecendo nesse momento. E nada melhor do que reunir a família para falar sobre a rotina. Mas antes disso, se você não é inscrito no nosso canal, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, nenhum vídeo novo. E se você não segue a gente no Instagram ainda, vai seguir a gente lá. Todos os dias a gente sobe uns posts bem legais para você. Não esquece do WhatsApp, que está subindo aí na tela. Também temos o Telegram e também o e-mail. Então, vários canais de comunicação aí para você nos mandar o que você desejar de pergunta, de resposta, de oração, dúvida, enfim, tudo. E nada melhor para começarmos a falar de um assunto que deixa todo mundo de cabelo em pé, como eu falei, que é o quê? Contas, boletos, finanças. Então assim, deixa eu falar para vocês o que nós fazemos aqui em casa. Nós pegamos as duas contas mais altas e nós começamos a prorrogar elas. Então, lá no comecinho nós prorrogamos por 60 dias e agora, nesses últimos 30, nós conseguimos prorrogar por mais 60, então 120 dias. O único inconveniente foi que o banco, um dos bancos, nessa segunda prorrogação, ele cobrou uma taxa, né? Por que a gente não fica surpreso, né? Ele cobrou uma taxa lá, mas enfim, a gente consegue, a gente paga o que a gente consegue e o que a gente não consegue, espera. Outra coisa que pegou bastante e que a gente recebeu comentários, recebeu aí o pessoal falando desse assunto foi a questão da higiene. Verdade. Essa loucura de ter que lavar as embalagens, higienizar a casa, higienizar sapato, ninguém sabia o que transmitia, o que não transmitia. A corrida desenfreada para comprar álcool em gel, né? Nunca vi na vida. Doideira. E sem contar a saga da máscara, né? E lava a máscara, e passa a máscara, e põe máscara para secar, e lava a máscara, e passa a máscara, e assim vai. E a gente sabe que teve gente que não comprou, né, essa ideia. Verdade. E acabou aí seguindo do jeito que estava mesmo, colocando a saúde de todo mundo em risco. E outra coisa que levou a gente à loucura é a rotina de dentro de casa. Diz pra mim, e olha que muita gente comentou isso comigo, hein? Bastante. Como você coloca uma rotina dentro de casa com todo mundo aqui dentro? Que jeito? E a loucura? E eu falo pra você, foi um desafio. E continua sendo até hoje, né? Porque tá todo mundo aqui ainda. Verdade. E sem sair do assunto de rotina, outra pergunta que mandaram pra gente é sobre como fazer uma rotina de estudos bíblicos rápida Boa. e eficaz. Top. Importante. Tem vários jeitos de você organizar sua rotina, mas uma que eu faço e recomendo é você separar 3 horários do seu dia. De manhã você faz o seu devocional e aproveita e faz uma introdução a esse estudo. Você pode estudar o contexto histórico ou alguma coisa assim. De tarde, você tira para se aprofundar e à noite você finaliza e faz aquela oração. Isso porque nós estamos falando de assuntos de dentro de casa. Verdade. Fora também tem. Tivemos alguns impactos aí, como os hospitais, aquela restrição toda de quem entra, de quem sai. Quem trabalha com capelania se viu aí, né, mediante essa situação de mãos atadas. No momento que muita gente precisa, né? E no momento que muitas pessoas estão precisando, realmente. E também temos aí a saúde mental, que também teve um certo abalo devido a tudo isso que nós estamos vivendo. E isso a Globo não mostra. E além desse detalhe, as pessoas, a maioria também, cortaram televisão do seu dia a dia. Mas nesse momento eu acho que não veio trazer só coisa ruim pra Não, gente. sim, com certeza. Teve muita coisa boa, gente. E olha, e foram muitos relatos de coisas boas, viu? E isso é importante. As pessoas começaram a se arriscar na cozinha. Sim. Olha, viraram Masterchef. Teve pessoas que aproveitaram esse momento para desenvolver o hobby que antes gostava, mas não tinha muito tempo. Igual teve uma seguidora no Instagram que falou pra gente que, se aperfeiçoou na fotografia. Olha que legal. Top.
Como teve Bom. também gente que aproveitou para aprender uma segunda, uma terceira língua, ou Inteligente. então fazer um curso online que precisava fazer, mas sempre tinha aquela desculpa assim, nossa, eu não tenho tempo. Como Boa. que eu vou encaixar no meu dia? Não É isso dá. aí. E outra coisa que a gente viu nos comentários também é as pessoas falando que agora elas estão valorizando mais a presença uma das outras, Sim. né? Valorizando as pessoas em si. Verdade. Isso é muito legal. Valorizando o momento em família, que é muito importante. Sim, com certeza. Só que uma coisa que a gente recebeu, né, amor, que eu achei muito importante, que eu acho que realmente isso foi assim, que veio pra marcar, é que, na verdade, isso veio mostrar pra gente que nós todos somos iguais. E que Deus é maior do que tudo isso que tá acontecendo. E aproveitando que nós entramos no assunto Deus, eu queria desafiar você a abrir com a gente a Bíblia. E eu poderia aqui citar inúmeros versículos dentro da Bíblia, né? Eu poderia falar do aleijado de nascença lá de Atos 3. Eu poderia falar de João 11, onde ali Jesus ressuscitou Lázaro. Eu poderia falar sobre Marcos 4, onde Jesus estava na popa dormindo, na popa do barco, e os discípulos estavam temerosos quanto à tempestade. E aí depois Jesus acalmou a tempestade. Enfim, poderia citar inúmeros, mas eu quero a atenção sua e aí pode abrir com a gente, em Marcos 10, de 46 a 52. Aproveita que você já abriu e prepara o seu rosto que vai vir tapa na cara. E dói, hein? E não adianta, né? A palavra quando ela vem direto é assim mesmo, não tem jeito. Então, abre com a gente lá em Marcos 10, 46 a 52. E alguns títulos, né, dependendo das versões, eles podem estar diferentes. Então, aqui eu tenho dois. Eu tenho um que é A Cura do Cego Bartimeu e tenho o da NVI, que está na minha Bíblia, que é O Cego Bartimeu Recupera a Visão. Então, algumas versões, tá? Então, A Cura do Cego Bartimeu. E aí eu quero começar falando logo pelo título. O título é muito interessante, aí eu pergunto para você, eu tiro do título uma pergunta para você. E aí, o que te cega quanto aos assuntos de Deus? Porque o que te cega antes desse rebuliço todo é o que continua te cegando agora? Se for, você precisa rever alguns conceitos. Veja você, tudo isso, quando eu vou fazer uma pergunta, depois que tudo isso aconteceu, eu faço pergunta para algumas pessoas no sentido assim, fez aquela coisa lá, alguma coisa que ficou pendente. E aí a pessoa vem para mim e fala assim, então, nossa, eu não tive tempo. O tempo é sempre a desculpa, né? Aí eu falei, tá bom. Aí agora eu faço a mesma pergunta, né? Algumas vezes para as pessoas diferentes, mas agora no contexto que nós estamos, eu faço a mesma pergunta e adivinha, eu obtenho a mesma resposta. E é estranho, até fiz uma cola aqui porque isso é muito importante para você. E é estranho não ter tempo agora, por quê? O tempo ele foi nos enfiado goela abaixo. Então, se você não tem, é porque a administração está um pouco estranha ou você não está sabendo fazer essa administração. Mas aí eu quero que você vá ali para o versículo 46 que fala que o Bartimeu era cego e filho de Timeu. E ele ficava no caminho pedindo esmolas. No 47, quando ouviu que era Jesus, começou a gritar. Com esse ato do grito, ele reconheceu a autoridade e que Jesus era o Messias. Aí no versículo seguinte, que é o 48, muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais. Você acha que ele ia perder a oportunidade? Certo. Nem podia, Filho né? de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui vemos claramente ele insistindo, perseverando, falando cada vez mais alto e indo contra muitos que estavam ali falando para ele se calar. E como eu falei no início da leitura da palavra, o que te cega? Identifique o que te cega, corrija e depois de corrigido, não ceda ao mundo. Não ceda à pressão que a maioria vai fazer em você. E cá entre nós é muita. E olha. Muita gente querendo te cegar. Verdade. E aí, por quê? No versículo 49 e no 50, e aqui eu leio para vocês, Jesus disse, chame-no, e chamaram. Ânimo, levante-se, ele o está chamando.
Aí no 50 fala, lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs em pé e dirigiu-se a Jesus. Aqui ele mostrou pressa ao chamado de Jesus. Então fica a dica, sempre quando for assuntos de Jesus, apresse-se. E aí no 51 é interessante que Jesus fala assim, o que você quer que eu faça? E aqui foi um teste, porque Jesus já sabia, mas de maneira sábia, o cego respondeu, mestre, eu quero ver. Aqui ele foi humilde, reconheceu a autoridade de Jesus e foi objetivo em sua fé para com o seu pedido. E aí, eu quero que você, se puder, abra em Romanos 12:12. Por quê? Essa é uma palavra que eu quero que você pratique, porque é poderosíssima. Alegrem-se na esperança. Qual esperança? De que dias melhores virão. Sejam pacientes na tribulação. Calma, você perdeu alguma coisa? Nós também perdemos. Todo mundo perdeu, né? Nós também perdemos. Acredite, mas perseverem na oração. Pense nisso.